Muito bem, boa noite, bem-vindos. Esse é o quarto encontro do curso de Dinâmica dos Corpos Rígidos. Hoje nós vamos finalizar a última sessão, a sessão 4, mas antes disso nós vamos fazer uma breve revisão da sessão 3.3, da unidade 3, sessão 3. Na última aula, nós passamos bem rápido por esse assunto e eu fiquei de voltar para vocês com esse início aqui. Então, vamos dar uma breve revisão aí dessa sessão. Vou só espelhar a tela aqui para vocês, para a gente começar a nossa aula. Muito bem, então, sessão 3.3, o assunto dessa sessão, como vocês podem ver no seu livro, é trabalho e conservação de energia. Então, nós vamos abordar aqui nesse capítulo um pouquinho da segunda lei de Newton, como que ela se relaciona com o trabalho e com a energia cinética. A gente pode desenvolver essa expressão para chegar na relação entre essas duas quantidades, e é uma relação bastante útil, como nós vamos ver. Passando aqui, né, a gente vai ver algumas definições de quantidade de momento angular, como usar essas grandezas físicas para resolver alguns problemas, e finalmente vamos aplicar tudo isso ao estudo de colisões de corpos rígidos, e vamos ver alguns exercícios. Esse é um panorama geral aí dessa sessão. Ok, então vamos começar. Segundo a lei de Newton, nós já conhecemos bem, ela nos diz como podemos relacionar força com aceleração, ou seja, ela nos diz o que acontece quando aplicamos uma força resultante sobre um corpo. Nós sabemos pela primeira lei de Newton que na ausência de forças, um objeto se mantém inerte, ele mantém a sua inércia, ou seja, mantém o seu movimento, o movimento em que ele está. Se está em movimento retilíneo uniforme, ele vai manter esse estado. Se ele está parado, vai se manter parado. Só vai mudar o estado do movimento se houver força resultante. E quando tem força resultante, entramos na segunda lei de Newton, ou seja, como somatório das forças, a força resultante provoca uma aceleração. E essa aceleração vai depender da massa. Muito bem, força igual a massa vezes aceleração, isso aí vocês já conhecem bastante. A aceleração é a derivada da velocidade no tempo, então podemos dizer que a força resultante é massa vezes a derivada da velocidade no tempo, correto? Bom, na maioria dos problemas, nós consideramos a massa como constante. E nesse caso, nós podemos colocar essa massa dentro da derivada. Derivada de uma constante, a própria constante, então não vai mudar o resultado. Então temos aqui a derivada de mv no tempo. mv nós já conhecemos, é a grandeza física definida na última aula, que é o momento linear. Então veja que nós começamos a escrever a segunda lei de Newton para evidenciar momento linear, e agora nós vamos ver como que a gente evidencia o trabalho aí. Bom, trabalho nós vimos que é integral da força no tempo, F dt, correto? Na verdade, não o trabalho, o impulso, né? Eu estou falando trabalho aqui, mas eu quero falar do impulso. Impulso é a força vezes a variação do tempo. A ideia do impulso é você saber quanto tempo você passou aplicando a força. Isso é impulso. Correto? Então, se multiplicarmos a expressão da segunda lei de Newton pela derivada no tempo, dos dois lados, nós temos aqui o somatório da força vezes dt e a derivada de mv vezes dt. Multipliquei por t em ambos os lados. Agora eu vou integrar dos dois lados. Pego a expressão anterior e coloco a integral dos dois lados.
certo? Então eu fico com essa expressão aqui, certo? Bom, derivada no tempo com o dt, esse dt cancela com o outro, ou a derivada mata a integral. Sobra só mv nos limites de integração, tempo final e tempo inicial. Então, desse lado direito aqui, o resultado... Boa noite, Lucas. Bem-vindo. Tá me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo sim. Beleza. Como eu tenho pouco tempo aqui, eu já iniciei a gravação, mas acabei de começar. Só repetindo aqui, a gente está fazendo a revisão da seção 3.3, que eu fiquei devendo na última aula, a gente passou bem rápido. E eu comecei trabalhando aqui a segunda lei de Newton para extrair dela momento linear e impulso. Foram as grandezas físicas que a gente viu lá na unidade 3. Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Essa é a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Então, se a massa é constante, eu posso colocar dentro da derivada. Derivada de uma constante, a própria constante não vai mudar o valor. Então, eu chego nessa expressão aqui. Ó. Aqui você já percebe que aparece um momento linear. Ó. Tá vendo? O mv aqui. Então, já fica com a cara do momento linear. Para aparecer o impulso, eu multiplico por dt dos dois lados. O impulso é força vezes tempo, né? Então, aqui já aparece a cara do impulso e o momento linear dos dois lados, quando eu multiplico por dt. Se eu integrar dos dois lados, fizer uma integração no tempo, aí fica mais evidente ainda o impulso e o momento linear. Olha só. Integral e derivada são operações opostas. Então, uma cancela a outra aqui, desse lado direito. Aí eu fico só com o momento linear, mv, aplicado nos dois limites, né? Quando o tempo é inicial e final. A massa não depende do tempo, é constante. Quem vai depender do tempo é a velocidade. Então, desse lado direito aqui, eu vou ficar com mv final menos mv inicial, que, na verdade, é a variação do momento linear, ou a variação da quantidade de movimento. Essa expressão aí, final menos inicial, é a variação, né? Deixa eu aceitar Alex aqui. Boa noite, Alex, bem-vindo. Então, a gente fica aqui com somatório da integral de f dt e a variação do momento linear desse lado. Isso aqui nada mais é do que o somatório dos impulsos. Então, o que essa expressão lhe diz é o seguinte: se você somar todos os impulsos, o resultado é a variação do momento linear, ou quantidade de movimento. Então, impulso tem uma relação direta com quantidade de movimento. Essa é uma outra forma de você enxergar a segunda lei de Newton. A forma tradicional é você dizer que uma força gera uma aceleração. Então, uma forma um pouquinho diferente é você dizer que um impulso causa uma mudança na quantidade de movimento. É a mesma coisa. A informação é a mesma. Só que, para alguns problemas, é muito mais simples você calcular impulso e quantidade de movimento do que ficar somando força. Quantidade de movimento é uma coisa mais simples em muitos casos. Envolve só saber a posição final e inicial. Você só precisa saber qual é a velocidade final e inicial. Não precisa ficar pegando vetor, força para lá e para cá e operando o vetor. Então, essa expressão aqui pode ajudar bastante em muitos exercícios. Correto? Muito bem. Eu posso escrever ela de forma sugestiva. Aqui, veja que tudo tem notação vetorial, né? Força vetor, velocidade vetor, massa escalar, né? Continua escalar. E, bom, se eu considero aqui no plano, um movimento no plano, eu posso separar
a componente x e y e estudar elas separadamente, certo? Então, o que ele faz aqui é, puxa esse termo mv inicial para o outro lado, ele fica positivo, então você fica com essa cara aqui, ó. Ela é bem sugestiva pelo seguinte, ela lhe diz que você tinha o sistema em um estado inicial, com uma máxima velocidade inicial, aplicou nesse sistema um impulso, ou melhor, vários impulsos, né? Pode ser um, dois, a quantidade que for. Você aplicou um somatório de impulsos, e o resultado é que esse somatório de impulsos modifica o momento linear e ele vira um outro momento linear final. Certo? Então, é isso que acontece. Isso em x ou em y, você pode separar os dois e estudar separadamente. Para não ficar tão carregado aqui de notação, você tem uma forma mais simples de escrever isso aqui. Quer dizer que o momento linear é o L maiúsculo. Então, mvx é esse L maiúsculo. A direção x inicial. Esse somatório dos impulsos, ele escreve como ΔJx. Não gosto dessa notação. A gente está acostumado a usar delta para variação e não para somatório. Aqui ele está usando esse delta para somatório, certo? Então, não se confundam aí. Esse delta aqui não é uma variação. Não é um J final menos inicial. Ele é o somatório de todos os impulsos. Então, momento linear inicial mais o somatório dos impulsos, e isso leva a um momento linear final, tanto para x como para y. Ok, então essas são as equações para translações, né? Estamos falando de momento linear, até o nome já lhe diz do que é que você está falando. Linear, estamos falando de translação. Se tiver rotação, vocês devem lembrar que as quantidades mudam um pouco, certo? Então, deixa eu ver se vocês estão craque aí no nome das grandezas físicas. O que é o equivalente da massa quando você fala de rotação? Lembra? Quem é que traz a mesma ideia que a massa traz quando você fala de rotação? Gostaram do efeito aqui, ó? Eu vi. A casa tá chique agora. E aí? Massa vira o quê na rotação? Velocidade? No Não. momento de inércia. Momento de inércia, é verdade. É o I maiúsculo. O momento de inércia lhe dá a mesma informação que a massa dá na translação. É o equivalente. Velocidade linear vira velocidade angular. Cada grandeza física da translação tem um equivalente na rotação. É muito bom vocês, quando estiverem estudando, tentar assimilar essas relações. Você pode até fazer no seu caderno, né, duas tabelinhas relacionando uma grandeza com outra. Massa, momento linear. Velocidade linear, velocidade angular. Força, torque. Então, o que você trata de força na translação, você fala de torque na rotação. Aceleração linear tem aceleração angular. E por aí vai. Acho que falta só momento linear e momento angular. Ou quantidade de movimento, né? Então é bom você saber essas relações. Por que isso? Porque normalmente as expressões matemáticas são iguais na translação e na rotação. Normalmente. Então você sabendo uma, é só ir traduzindo os valores que vai ser praticamente a mesma coisa, né? Salvo quando você fala de um referencial em rotação, aí a gente viu que vão ter acelerações que não aparecem, né? Aquelas coisas lá da primeira aula, aceleração centrípeta, que são coisas que não têm equivalente na translação.
No caso aí, Felipe, torque em rotação é força em translação? Isso, exatamente. Aí quando você fala força Inércia, massa. inércia em rotação é massa em translação, não é isso? Isso, exato. Você fala força igual a massa vezes aceleração. Aí quando você está em rotação é torque igual a momento de inércia Inércia, vezes aceleração angular. aceleração angular. E a expressão é a mesma, a cara é a mesma. Então vamos ver como é que fica aqui impulso e quantidade de movimento quando fala de rotação. Esse livro usa umas notações aqui bem estranhas para mim, mas eu vou tentar me adaptar aqui. Talvez seja a notação que engenheiros estão acostumados, né? Que em física a gente usa um pouquinho diferente. Mas vamos lá. É aquela expressão que eu falei, ó. Torque é momento de inércia vezes aceleração angular. Aqui a aceleração angular ele já escreveu como sendo velocidade derivada da velocidade no tempo. Aceleração é derivada da velocidade no tempo. Momento de inércia, se for constante, você bota para dentro da derivada. Já pulou aqueles primeiros passos lá, né? Mas o que ele está fazendo aqui é exatamente isso aqui que a gente fez, né? Pegou a expressão da segunda lei de Newton, escreveu a derivada, puxou a massa para dentro. Aqui ele já escreve direto. Segunda lei de Newton para rotação, é o somatório dos torques. Momento de inércia vezes aceleração. Aceleração é derivada, puxou o momento de inércia para dentro. Aí eu faço o mesmo passo a passo. Multiplico por dt, passo a integral dos dois lados. Aí desse lado aqui a integral vai cancelar com a derivada. Vai ficar o i ômega no tempo inicial menos no tempo final, ou final menos inicial, né? Aí ele já passou para o primeiro membro. O passo a passo é o mesmo. Vamos chegar na expressão bem parecida. Então, o raciocínio aqui é o mesmo da translação. O momento angular inicial do sistema, o sistema tem um certo momento angular. Você vai aplicar aqui, ó, uma espécie de impulso angular. Que aqui é um impulso angular. Não é mais força vezes tempo. É torque vezes tempo. É um torque aplicado por um intervalo de tempo. Então, o somatório desse impulso angular vai causar uma mudança no momento angular e vai gerar um outro momento angular. Ou seja, no final das contas, você tinha um sistema lá com um certo momento de inércia e uma certa velocidade angular. Aí você vai lá e aplica um torque por um tempo. Depois tira o torque. O que é que acontece depois? A velocidade angular vai mudar. Você aplicou um torque, a velocidade muda. Aqui, né, nesse caso aqui, ele está considerando que o momento de inércia não muda, né? Mas poderia o momento de inércia também mudar, né? Mas é mais raro. Normalmente, está falando de por exemplo, mecânica, está olhando lá um motor, como funciona, o momento de inércia não vai mudar. O que muda é a velocidade angular mesmo. A forma mais condensada de expressar isso aqui é escrever momento angular como sendo H maiúsculo, esse impulso angular aqui como essa letra grega que parece um Y meio torto, né? Novamente esse delta é um somatório e isso vai gerar um momento angular final. Ok, vamos ver o exercício do livro agora. Como é que está aí o andamento das atividades aí da disciplina? Estou aí fazendo as atividades do livro aqui para pegar o ritmo disso aí. Eu vi que o PC postou algumas datas lá. Parece que as datas dessa disciplina são antes das outras, né? Assim, os prazos são mais cedo. Exato, é porque essa disciplina interativa ela vai ser uma única prova. E as outras já teve a primeira prova, agora é a segunda.
Isso, Eu eu acredito que seja tava... importante isso aí. Aham. Aí a prova da disciplina interativa vai ser dia 4 a dia 10. E a matéria presencial, se não me engano, é dia 14 a 20, uma coisa dessa assim. Sei. Eu tava pensando até em adiar essa aula de hoje por causa da live e tal. Mas como eu vi que vocês estão com prazo aí mais curto, eu digo, não, vamos fazer logo. Aí o pessoal já tem material para estudar. Ok, então vamos lá. Uma bobina de 100 quilogramas com um raio de giro de 350 milímetros. Vocês lembram a ideia desse raio de giro? O que é que ele é? É um valor dado, né? É um valor que é dado pela questão. Isso, e ele serve para calcular o quê? Lembra? Raio de giro. Teve até um colega que perguntou na última aula, né? Mas o raio não é 40 centímetros? Por que está aparecendo 35 centímetros aqui? Tá? Esse raio está onde aí na figura? Aí eu expliquei, ó, esse raio de giro é um valor fictício, não é um valor real que você vai achar lá no objeto. Ele é um valor dado para você calcular o momento de inércia. Então, é como se você olhasse um objeto com um formato estranho, cheio de materiais diferentes, ao invés de ter que calcular o momento de inércia usando um integral e tal, alguém já fez isso e já lhe deu esse valor de raio de giro. Aí você calcula o momento de inércia muito facilmente, usando essa expressão aqui. Certo? Muito bem, então tá aí o raio de giro. Nela tem um cabo enrolado ao longo de um cilindro interno, como está a figura aqui, por meio do qual uma força variável, T mais 10 vezes N, é aplicada em que T é dado em segundos. Pelo visto aqui T é o tempo, né? Então, tempo mais 10 vezes N. Então, com o passar do tempo, a força vai crescendo, 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 crescendo. Esse N aqui não diz o que é, quanto vale, mas vamos lá, vamos seguir. Considere que a bobina está inicialmente em repouso, que pode rolar sem escorregamento. Determine sua velocidade angular após 5 segundos. Muito bem, então a bobina ela tem 75 centímetros, né, 0,75 metros, e 0,4 metro aqui de raio interno. Muito bem. Então, eu preciso aqui da velocidade angular. Então, qual vai ser a estratégia aqui para a gente achar velocidade angular? Eu poderia fazer uma análise diretamente das forças envolvidas aqui, mas veja que não é algo tão simples. Quais são as forças que estão agindo? Bom, tem a força da corda puxando a bobina aqui, tem a força peso, a bobina tem um peso, e 100 quilogramas, né? Peso de 1000 newtons aí, então é bastante relevante. 980, se você escolher 9,8. Você tem também força de atrito, quando ela rola aí no chão, tem uma força de atrito, e a força normal. A força normal é o apoio, ela está apoiada na superfície, a superfície não deixa que ela atravesse, então, força normal. Essa força normal, ela tem o mesmo valor da força peso. É ela quem está sustentando o peso. Se o objeto não afunda na superfície, então, força normal está equilibrando a força peso. Então, são 4 forças aqui para a gente combinar, pode ser um pouco trabalhoso. Se você for direto na segunda lei de Newton padrão, somatório das forças igual massa vezes aceleração, vai dar um trabalhinho. Então, vamos tentar usar as expressões que mostramos agora há pouco, né, de impulso e quantidade de movimento. Bom, estamos falando de rotação, então a gente precisa olhar para o momento angular e esse impulso angular aí tem a ver com torque.
Vamos precisar, então, calcular o momento de inércia. O momento angular, ele depende do momento de inércia. Então, vamos logo calcular esse momento de inércia aqui. Ó. Cadê? Onde é que ele faz? Parece que ele não faz aqui rápido, não. Bom, vamos seguir o que ele faz, né? Eu faria logo aqui esse momento de inércia. mk². Ó. M é 100 quilos. K, você coloca em metro, né? Divide isso aqui por 1000. Vai ficar 0,35 ao quadrado vezes 100. Você já acha o momento de inércia, já deixa separadinho. Como ele não fez, vamos acompanhar. Bom, vamos olhar a relação aí de momento linear, momento angular. São essas relações aqui, que a gente viu agora há pouco. Ok, então o que é que a gente pode avaliar aqui? Bom, no início do problema, essa posição inicial aqui, a bobina está parada, ela não está se movendo. Certo? Então, diz aqui, ó, bobina está inicialmente em repouso, não está se movendo. Então, a velocidade linear e angular dela no início, 0. Tanto o momento linear como o momento angular depende da velocidade. O momento linear é massa vezes velocidade inicial e o angular é momento de inércia vezes velocidade angular inicial. Se as velocidades são 0, esses termos todos aqui são 0. Então, já simplificamos o problema aí. Ó. Matamos 3 termos. Pronto, a expressão ficou mais simples. Muito bem. O que mais que a gente pode avaliar? Ao longo do eixo Y, não tem momento. Então, esse momento Y aqui final é 0. Por que que é 0? Veja, no eixo Y, que não tem nada se movendo aqui no eixo Y. Força-peso cancela com a normal. Então, a força resultante aqui ao longo desse eixo é 0. No eixo Y não tem velocidade, não tem força, não tem torque, não tem nada aqui. Então, o momento aqui é 0, certo? Então, vai lá. O momento é 0. Aqui no eixo Y. Obviamente, a soma dos impulsos aqui vai ser 0. Se não tem força, não tem impulso. Impulso é 0, tudo é 0 aqui no eixo Y. Certo? Então, já simplificou mais ainda. Ok, então a gente precisa avaliar esses termos nesse intervalo aqui, de 0 até 5 segundos, que é o que ele pede para a gente ir lá. Vamos olhar então termo a termo. No primeiro aqui eu tenho o somatório dos impulsos, que é essa expressão aqui, ó, impulso é força vezes, integral da força vezes dt, né? Somatório disso, de 0 até 5. E do outro lado a gente tem o momento linear final. Momento linear, massa vezes velocidade final. Ok. Força. No eixo X nós temos duas forças. É a força da corda puxando a bobina e a força de atrito. A força de atrito ela aponta para trás. Por isso esse negativo aqui. Certo? No eixo Y, como a gente viu, o somatório dos impulsos vai dar 0. No eixo Y, a gente tem duas forças, que é a força normal apontando para cima, positivo, e a força peso apontando para baixo, negativo aqui. Então, essas integrais aqui vão dar 0. Você pode estar se perguntando aí, por que que ele ainda está carregando essa expressão? Se tudo aqui vai dar 0, vai servir para quê? Bom, ele carrega aqui porque às vezes pode ser útil você usar alguma relação entre peso e normal para ajudar na solução das outras expressões. Às vezes você fica emperrado ali em alguma conta e você puxar o resultado de uma outra ajuda a resolver aquela. Então ele vai carregando aí para ver se é útil mais para frente. Aqui na última expressão é bem parecido com a primeira,
só que em vez de ser linear, é o angular. Por que ele está levando todas elas? Porque quando essa corda puxar, você vai ter tanto a rotação como a translação. Tem a composição de dois movimentos aí. Então, ele está olhando a translação e a rotação separadamente aí. Ok? Eu estou explicando meio rápido aqui, mas vocês podem me parar aí se não estiver entendendo, tá? Então, aqui o primeiro é somatório dos impulsos angulares. Impulso angular é torque vezes, integral do torque vezes dt. Certo? Somatório disso vai dar o momento angular. Momento angular, I vezes ômega. Não lembra como é momento angular, é só lembrar do linear. O linear é massa vezes velocidade, aí você vai traduzindo. Massa vira momento de inércia, velocidade vira velocidade angular. Funciona que é uma beleza. Ok, torque, como é que calcula torque? Torque é força vezes distância do braço de alavanca. Certo? Muito bem, então, força vezes distância do braço de alavanca aqui, tanto para a força que está puxando, como para a força de atrito. Aí você deve estar lembrando, mas tem um seno, não é? Força vezes distância vezes seno. Tem o seno. Só que aqui, ó, o ponto de aplicação da força forma 90 graus com o braço, com o raio aqui. Seno de 90 graus é 1. Mesma coisa para a força de atrito. Forma 90 graus aqui, ó. Então, ele nem coloca mais o seno. Ele já assume que você sabe que ali é 90 graus, o seno vai ser 90. Seno de 90 dá 1. Ok. O negócio está crescendo, mas calma que ele vai simplificar daqui a pouco. Bom, momento de inércia é essa expressão dada em termos do raio de giro. Então, a gente pode substituir aqui. E a velocidade linear, ela pode ser escrita em termos da velocidade angular por essa expressão, ou vice-versa, né? Você pode escrever a angular em termos da linear também, usando essa expressão, bem conhecida também. Então, ele faz essas substituições aí, ó. No lugar da velocidade linear, coloca angular e já coloca a expressão para o torque aqui. Então, a expressão é só a mesma, só fez essa mudança aí. Ok, vamos colocando os valores agora. Força dada pela questão é essa expressão. T mais 10, o N sumiu. Eu acho que esse Nzinho aí deve ser algum erro de digitação, viu? Isso aqui, ó. Ele bota um N aqui, não diz o que é que vale. Eu acho que foi só um errinho de digitação. E nem aparece aqui também na expressão. Ó. Substituiu força, só T mais 10. Como a gente já sabe que o livro tem vários errinhos aqui e ali, né, a gente já fica desconfiado. Raio. Bom, pela figura a gente viu que a força está aplicada no raio interno. Esse raio interno tem 40 centímetros. Está aqui, ó, o raio. A força de atrito ela está aplicada no raio externo, que tem 75 centímetros. Está aqui, ó, já escrito em metro. Força de atrito, raio e tal. Massa de 100 quilos, raio de giro 0,35. Peso é massa vezes aceleração, ó, 100 quilos vezes aceleração da gravidade. A força aqui T mais 10, força de atrito a gente não sabe quem é ainda. E o que mais? Massa 100 quilos, ômega não sabemos ainda quem é, mas o raio está aqui 0,75. Ok? Muito bem, agora a gente fica aqui com essa expressão e tem vários valores aqui que a gente não sabe ainda. Não sabemos velocidade angular, não sabemos força normal, força de atrito.
Mas, como temos 3 expressões, dá para a gente ir substituindo uma na outra e vai ficar mais simples, logo mais. Certo? Então, vamos lá. Essa primeira expressão aqui está desenvolvida aqui embaixo. E essa última também está desenvolvida aqui. Certo? Só fez tirar as constantes da integral e multiplicar Ô, esses Felipe, dois. deixa eu só dar uma Diga. atrapalhada no que está falando aí. Pode Esse falar. 0,35 é o rádio de giro. Ele foi substituído em K, não é isso? Na página Isso. anterior? O K é o raio de giro. Correto. Exatamente. Que é o momento de inércia, na verdade, isso aqui, né? Se 100 vezes raio de giro ao quadrado é o momento de inércia. Ok. Fez as operações, chegou aqui na expressão. Aí essa integral aqui já dá para resolver, ó. Integral do tempo. Então, você resolve, está aqui a solução da integral. Aqui você aplica o limite de integração, né? 5 e tal, menos 0, isso aí vocês sabem fazer. Essa integral de baixo aqui também, ele já resolve, já coloca o valor aqui. E aí você tem 2 expressões e 2 incógnitas, que é a força de atrito e a velocidade angular. Então, dá para resolver aí. Então, já está a integral aqui mais desenvolvida, aplicado os limites, né? E aí ele vai desenvolvendo e chega aqui nessa expressão mais simples. Isso aqui é um sistema de equações. Você tem 2 equações e 2 incógnitas. O que você faz é substitui uma equação dentro da outra. Aí você simplifica a coisa, fica com uma incógnita só, resolve. Nesse caso aqui, essa expressão aqui, a integral da força de atrito dt no limite de 0 a 5, ela aparece aqui embaixo também, igualzinha. Então, no lugar dessa integral, você substitui o valor da integral, que é esse. Então, substituiu aqui, ó, olha a mágica acontecendo. Você tinha 2 incógnitas aqui, fica com uma só, que é a velocidade angular. Então, a expressão com incógnita. Mas, para isso, você precisa substituir uma equação dentro da outra. Daqui, você encontra a velocidade angular. 1,05 radiano por segundo. Vê que é uma mão de obra um pouquinho trabalhosa, né, para achar essa velocidade angular. Mas, ainda assim, é mais simples do que você tentar decompor força aqui. Certo? Ok. Vamos seguindo. Próximo ponto é colisões. Eu vou manter aqui porque eu quero falar um pouquinho sobre essa figura. Então, o que é colisão? Imagina um jogo de sinuca. Sinuca é o melhor exemplo que a gente pode dar de colisão. 2 corpos rígidos, um bate no outro, e quando você vai avaliar essa colisão, de acordo com as equações que a gente acabou de ver aqui, a gente só precisa saber o que acontece antes da colisão e depois da colisão. Se eu sei isso, eu consigo saber quase tudo que eu quero sobre o movimento. Então, olha só, voltando aqui para o slide. Cadê a expressão? Está aqui, ó. Então, na colisão, você vai olhar o seguinte. Quando a bolinha de sinuca bater na outra, ela vai gerar um impulso. Vai ter uma força sendo aplicada por um intervalo de tempo. Normalmente, esse intervalo de tempo é bem pequeno, né? Então, vai ter uma força aplicada por um tempo. Isso vai gerar uma mudança no momento. Ou melhor, uma mudança na velocidade. No caso das bolinhas de sinuca, a massa não muda, só vai mudar a velocidade. Então, você tem um impulso dado mudando a velocidade. Para saber isso, eu só preciso saber, ó, qual era a velocidade inicial e qual é a velocidade depois do impacto. Não me interessa saber quais são as forças que estão agindo, o que é que aconteceu lá dentro, e energia e tal. Só quero saber o que é que acontece antes e depois. Isso já basta para resolver essa equação aqui. Muito bem.
É bem interessante esses gráficos aqui, que mostra o que é que acontece com relação ao impulso. Bom, vocês viram lá que impulso, ele é a integral força dt. Se você lembra aí de cálculo, integral, ele representa a área de um gráfico. Quando você calcula integral no gráfico de força por tempo, essa integral nada mais vai ser do que a área, certo? Então, numa colisão de dois corpos rígidos, vai existir um impulso. Você tem força e tem tempo. Essa força e esse tempo vai depender diretamente da natureza dos objetos. No caso de objetos rígidos, que têm pouca elasticidade, vai acontecer o que está aqui no primeiro gráfico. A força vai ser grande e o tempo vai ser pequeno, que é a bolinha de sinuca. A bola de sinuca é super rígida, tem muito pouca elasticidade. Então, quando uma bolinha encontrar outra, vai existir uma força grande, mas o tempo vai ser muito pequeno, o tempo de contato entre as duas, certo? Mas quando você calcular essa integral, vai lhe dar um valor de impulso. Você sabe o impulso. Esse impulso aí vai ser um valor fixo. Aí você muda a bolinha, bota uma bolinha de borracha, por exemplo. Lança ela com a mesma velocidade. Quando ela chegar na outra bolinha, o impulso vai ser o mesmo, só que o resultado é diferente. É o que acontece aqui nesse gráfico B. Se o objeto ele é mais elástico, ele vai dissipar, ele vai transmitir menos força, mas vai passar mais tempo. Então, um objeto mais elástico passa mais tempo ali em contato um com o outro e transmite menos força. Só que o impulso é o mesmo. Quando você multiplicar força e tempo aqui, quando você calcular a integral, a área desse gráfico vai ser exatamente a mesma área desse outro aqui. Então, isso explica por que que bolas de sinuca são super rígidas, por que objetos, por exemplo, você pensa um prato de vidro. Quando você solta um prato de vidro no chão, o que é que acontece? Vai quebrar em vários pedaços, né? Pequeno. Isso, e por que que um prato de plástico não parte em dois? De acordo com essa explicação aqui que eu dei. Que é que o de vidro quebra e o de plástico não quebra? É questão da energia, né? Na hora do impacto. Ele é rígido e o plástico é mais maleável, no caso. Isso. Então, de acordo com o gráfico aqui, ó, esse seria o vidro. Então, o vidro vai passar menos tempo e vai sentir uma força bem maior. O impulso é o mesmo, só que tempo e força vão ser diferentes. Então, força grande trinca, quebra, espatifa em vários pedaços. Plástico é mais elástico, então vai passar mais tempo e aí a força é menor. É por isso que os carros modernos são feitos de um material que qualquer coisinha ele amassa. Eu vejo muita gente reclamando disso. Carro bom é carro antigo. Bate e fica lá inteirinho. O para-choque nem não amassa nada. Só que aí, se você bota um carro muito rígido, quando bater um no outro, não vai amassar. Mas olha o tamanho da força que vai vir em cima de você. Você lá no volante. Aí ele não amassa, mas você morre. Então, é muito melhor um carro ser, como o povo diz, né, feito de plástico. Ele vai se amassar todinho, vai ter bastante tempo, né? O tempo de impacto é maior, só que a força diminui. É como se ele pegasse o impulso e distribuísse mais no tempo do que na força. É melhor, né? Então, no caso dos carros, é isso que explica por que os carros modernos, qualquer
toquinho que dá, e o para-choque vira um 8. Sabia dessa? É interessante isso aí, viu? Antigamente, realmente, os carros aí, quando batia, acabava tudo e o carro estava só arranhado. É, exatamente. E o cidadão que estava lá dirigindo é que é literalmente o para-choque do carro, né? Ele que se estragava todo. Exato, exato. É claro que é chato quando você tem uma batida pequena, né? Deu só uma encostadinha e a frente do carro se arrebenta toda, ele gasta uma nota para consertar. Mas é o preço da Pelos testes segurança. que a gente vê aí, o teste que a gente vê pela internet, a gente explica exatamente o que você está falando. Quando ele bate na parede, você vê o carro, a frente do carro encolhendo, encolhendo, o fundo andando, a frente parada, chega um momento que ele para e volta, né? Esbagaça todo. É como se fosse um efeito sanfona, ele esbagaça a frente toda. É melhor o carro do que eu. Ainda tem a Ok, ajuda do vamos. airbag. Exato. Aí já distribui mais ainda o tempo, né? Ali no airbag e tal. Quando você fala de impacto, tem dois tipos de impacto. A gente chama de impacto central e impacto excêntrico. O central é quando os centros de massa estão alinhados. E quando o excêntrico é quando os centros de massa não estão alinhados. Vocês conseguem me dizer qual é a diferença aqui de um para o outro no movimento? Qual vai ser a diferença no movimento final aqui desse objeto B? De um para o outro aqui. Consegue dizer assim só de olhar? Pensa um pouquinho nos tipos de movimento que a gente estudou nas outras unidades. A gente viu que tem movimento de translação, de rotação e tem a combinação dos dois. Nesse caso aí, qual tipo de movimento você diria que ia acontecer aqui e aqui? E aí? Estamos em quantos hoje aqui? 2 pessoas. Uau, que legal. Vê só. Você separa colisões em duas classes porque quando os centros de massa estão alinhados, o resultado é que o corpo rígido vai seguir uma translação. Você está aplicando a força em cima do centro de massa, em cima do eixo. Quando você aplica uma força em cima do eixo, a gente viu que o torque é zero. Torque é força vezes a distância até o eixo de rotação, vezes o centro. Então, se essa distância é zero, o torque é zero. Torque zero quer dizer que não tem rotação. Nesse caso aqui, então, você não tem rotação, é só translação. Mais simples. Nesse caso aqui, ó, aqui a força vai estar aplicada deslocada do centro de massa. Aqui tem torque, aqui tem rotação. No caso Então, aí, nesse caso o A, por exemplo, aqui, lado esquerdo, ele está exercendo uma força você imagina sobre o esse. B, aí ele está empurrando Isso, exatamente no eixo. Agora isso, entendi. E aqui exatamente. na figura Bzinho aqui, ele está empurrando a parte de baixo. Normalmente ele vai. Uhum. O centro de massa ele vai girar. O objeto aqui, né, como um todo, vai gerar uma rotação. Exatamente. É isso aí. Então, sabendo o tipo de impacto, você sabe quais são as equações que você vai usar, né? Aqui é translação. Aqui pode ser só uma rotação ou pode ser uma combinação de translação e rotação. Mas que tem rotação, tem. Certo? Então,
Existe uma grandeza aí usada para classificar essas rotações, que é esse coeficiente de restituição. Ele vai indicar quanta energia inicial da colisão é mantida no sistema. É um valor bem interessante, esse coeficiente. É assim, quando existe uma colisão, nunca você vai conseguir transferir 100% da energia que você tem. Seria perfeito, né? Transmitir 100%, não ter nenhuma perda de energia. Mas você sempre tem atrito, calor, som. Quando a bolinha bate na outra, gera um som. Som precisa de energia. Calor, né? Quando bate duas coisas, tem esse impacto, o atrito aí gera calor, também energia. Então, sempre você vai perder um pouquinho de energia. Como é que você sabe o tanto de energia que perdeu? Você sabe pela velocidade. Você tinha uma velocidade no início. Quanto dessa velocidade se manteve? Bom, energia cinética nada mais é do que a relação de massa e velocidade, né? mv² sobre 2. Bom, normalmente, assim, vocês percebem que eu não gosto de usar a palavra nunca. É muito perigoso. É até uma dica para vocês. Tomem muito cuidado na hora de falar nunca. Isso nunca acontece. Então, veja, quase sempre vai ser a velocidade que vai mudar quando você tem um gasto de energia. Não é a massa que vai mudar para você perder energia, quando você perde energia. Certo? Eu não falo nunca porque numa reação, numa usina nuclear, por exemplo, você tem aquela equação de Einstein lá, massa gera energia. Mas não é esse o caso aqui, não estamos falando de física nuclear, certo? Então, a massa da bolinha de sinuca vai permanecer a mesma, antes e depois do impacto. O que vai mudar é a velocidade. Então, a perda de energia vai ocasionar uma mudança na velocidade, certo? E aí você define esse coeficiente de restituição, que ele é o seguinte, ó, você faz a subtração da velocidade dos dois objetos, das bolinhas, por exemplo, né, antes do impacto e depois do impacto. Faz essa subtração antes e depois do impacto e divide um pelo outro. Então, você sabe, ó, se as velocidades se mantêm, se forem iguais, não mudou nada a velocidade. Você tinha os dois tinham uma diferença de velocidade definida. Aí depois do impacto ficou com a mesma diferença de velocidade, então não teve perda de energia. Aí Felipe, quando no você... caso aí, essa parte de cima, desculpe te interromper de novo aí. Essa parte de cima aí, beleza, agora a parte de baixo eu não entendi, porque ele tá pegando as duas figuras, é isso aqui? Velocidade final menos a inicial e a parte de baixo. Esse U aqui também é velocidade. Também é velocidade? Você imagina assim, ó, um deles é velocidade antes do impacto, antes das bolinhas se encontrarem. O outro, o U aqui, ó, são as velocidades depois do impacto. Depois que bateram, mudou. Por exemplo, você joga a bolinha branca. A bola branca tem uma velocidade, a preta está parada. Aí você calcula aqui a subtração das duas, encontrou uma velocidade. Bateu as duas, a preta ganhou uma velocidade e a branca diminuiu a velocidade dela. Não vou dizer que vai ficar parada, que normalmente não fica, né? Então a preta ganhou e a branca diminuiu. Mudou a situação. Então você subtrai as duas e olha o que é que aconteceu antes e depois. Então isso aqui é antes e depois. Certo? Beleza, beleza. Se forem iguais, você vai ter um resultado aqui da divisão 1. O valor igual em cima e embaixo, o resultado é 1. Coeficiente de restituição igual a 1, quer dizer que a energia foi transmitida 100%. Você não teve perda nenhuma de energia aí. Perfeito, né? Agora, se
esse valor aqui de baixo ele for maior do que o valor de cima, na realidade, assim, ó, esse de cima aqui é o final e esse de baixo é o inicial. Então, se você perdeu energia, o valor final aqui vai ser menor. Não é? Perdeu energia, as velocidades vão diminuir. Então, quando você fizer a subtração aqui, esse valor de baixo, que são as velocidades iniciais, vai ser maior do que o de cima. Isso vai dar um valor entre 0 e 1. Você pode entender esse valor como uma porcentagem. Por exemplo, você tinha uma velocidade... Eu vou usar valores simples aqui, só para a gente entender. No início era 100 metros por segundo aí, essa diferença. Aí no final ficou 80. Então, quando você fizer 80 dividido por 100, vai dar 0,8. Ou seja, esse coeficiente de restituição aí deu 80%. É 80 dividido por 100, não é 80% isso? Isso quer dizer que apenas 80% da energia foi transmitida. 20% se perdeu. Perdeu como som, como calor, alguma coisa aconteceu que a energia foi para o beleléu. Deu para pegar a ideia? Deu, agora entendi. Beleza. Maravilha. Deixa eu dar uma passada aqui pelos exercícios. Opa! Não sei o que é esse slide. Encontro regional. Sempre aparece isso. Não é? Pronto. Oh, meu Deus. Volta. Estou me batendo aqui com o aplicativo. Aí, ok. Impacto, está aqui, ó, coeficiente de restituição. É um valor entre 0 e 1. Se for 1, energia passou por inteiro. Aí dizemos que essa colisão ela é perfeitamente elástica, quando a energia é transmitida 100%. Mas isso aqui é irreal, né? Não acontece isso na natureza. A gente diz que tem energia, perda de energia mínima, é desprezível, mas sempre tem um pouquinho de perda. Ok. Eu vou passar bem rápido aqui pelo exercício, tá? Senão não vai dar tempo de terminar os outros. Esse exercício tem um impacto de um bloco. Esse bloco tem uma massa de 1 kg e ele vai bater numa barra que tem uma massa de 2 kg, certo? Então, o bloco está realizando a translação, vai bater e a barrinha vai entrar em rotação. A velocidade inicial do bloco é 3,6 metros e a barra está parada aqui. Coeficiente de restituição, 0,8. Isso quer dizer que apenas 80% da energia vai ser transmitida. Isso é um valor importante. Para a gente saber qual vai ser a velocidade de rotação da barra, a gente precisa saber quanto de energia ela vai absorver aqui do impacto. Então, como é que resolve esse problema? A gente usa aquelas expressões de impulso e momento. No caso aqui, a gente vai olhar para a translação do bloco e para a rotação da barra, certo? Então, vamos lá. Essa barra, ele calcula aqui o momento angular. Momento angular também pode ser calculado como o produto do momento linear pelo raio. E é a estratégia que ele usa aqui, mais simples, nesse caso aqui, que ele já tem todos os valores. A gente viu que o momento angular, na outra questão, ele calculou como momento de inércia vezes velocidade angular. Está correto, é isso também. Mas outra forma de calcular é essa. mv vezes o raio. Certo? Então, está aqui. Esse é o momento angular da barra. Ok. Vamos lá. No instante seguinte, teremos a contribuição do momento devido à velocidade final do bloco e a velocidade angular da barra, que gira em torno do ponto A. Então, na situação inicial, o momento angular
era só... Na verdade, isso aqui é o contrário, né? Não, tá certo, eu tô maluco. Deixa eu voltar aqui na explicação. Me confundi. A estratégia que ele vai usar é o teorema da conservação do momento angular. O teorema diz que quando o sistema é conservativo, o momento angular se conserva. Então, se você sabe o momento angular total do sistema no início, antes do impacto, ele tem que ser o mesmo valor no final do impacto. A gente usou isso quando estudou o exemplo da bailarina, girando, a patinadora e tal, né? Então, a mesma coisa aqui. Então, ele vai olhar o momento angular antes. O que é que acontece antes do impacto? Bom, antes do impacto, a barra está parada. Então, ela não tem momento angular. Só quem vai ter momento angular é o bloco. Aí você se pergunta, mas como o bloco está fazendo a translação? Como é que ele vai ter momento angular? Quando a gente estudou o momento angular, a gente viu que ele não precisa estar girando para ter momento angular. Você pode definir momento angular para um objeto transladando também. Certo? Então, aqui, ó, massa do bloco, 1 kg. Velocidade dele, 3,6 metros por segundo. Qual é a distância aqui para o eixo A? 0,9 metros. Imagina ele aqui, quase encostando, né, o momento inicial. Então, 0,9 de distância, velocidade, massa. Multiplica tudo, e isso é o momento angular, certo? Só tem esse, só ele que tem. O daqui está parado, não tem momento angular. No final, os dois vão ter momento angular, porque a barra vai girar depois do impacto, certo? Então, tem o momento angular aqui do bloco e da barra. O da barra agora ele já calcula como momento de inércia vezes velocidade angular, tá vendo? Mas dá no mesmo. Tá? Essas duas expressões são corretas para o momento angular. Só que agora eu não sei mais qual vai ser a velocidade do bloco depois do impacto. Obviamente não vai continuar a mesma, né? Ele vai bater, vai perder energia, né? Vai perder 80% de energia aqui. Então essa velocidade dele vai diminuir. Então vamos ver o que é que dá isso aqui. Bom, a barra tem um momento de inércia dado por isso aqui é tabelado, né? E só que ela não está girando em torno do centro, ela está girando em torno da extremidade. A gente já viu como fazer isso, é usando o teorema dos eixos paralelos, que é esse teorema aqui. Então, eu calculo o momento de inércia normalmente e multiplico pela massa vezes a distância dos dois eixos ao quadrado. Essa distância dos dois eixos é a distância do centro até o eixo aqui, ó. Então, é metade desse valor, né? Ok, então, cálculo do momento de inércia é esse aqui, ó. Calculou tudo, chegou aqui no resultado. Ok. Essa velocidade, ele escreve em termos da velocidade angular, para poder padronizar aqui, ó, porque eu estou com velocidade linear em um termo e angular no outro. Então, para ficar tudo padronizado, ele usa essa expressão conhecida de vocês, né? E aí escreve em termos da velocidade linear, certo? Então, aqui, ó, onde está esse ômega, ele já vai escrever como VA sobre o raio, certo? Está aqui. Ok, então, ó, massa do bloco 1, o raio, que é a distância do bloco até o eixo, 0,9, velocidade final do bloco, a gente não sabe, e a velocidade linear da barra, também não sabemos. Então, ficamos aqui com essa expressão. Só que a gente sabe que esse momento angular tem que ser o mesmo valor que a gente achou no início, é a conservação do momento angular. Então, esse H final a gente já calculou, está lá no início. Esse valor aqui, ó. Ok? Aí fica uma expressão, então, aqui com duas velocidades. Mesmo assim, a gente tem uma equação e duas incógnitas. Ainda não dá para resolver, ó. E duas incógnitas. Se a gente tivesse outra expressão, podia combinar as duas, fazer um sistema de equações, e aí funcionava. E qual é a outra expressão que a gente conhece? O coeficiente de restituição. Certo? Olha ele aqui, ó. Então, é a diferença das velocidades
depois do impacto, dividido pela diferença das velocidades antes do impacto. Antes do impacto, a gente já conhece quais são as velocidades. A barra está parada e o bloco está se movendo, com 3,6 metros por segundo. Depois, a gente não sabe nenhuma das duas. Mas, olha só, a gente fica com uma equação e com as mesmas duas incógnitas que tem aqui, ó. Então, juntando essas duas, você forma um sistema de equações e aí fica simples de resolver. Aqui tem vários caminhos para resolver, tá? Mas a ideia básica é, você escolhe uma dessas incógnitas, isola ela e substitui dentro da outra equação. Certo? Um caminho que eu faria aqui, ó, é você isolar esse VO final, passa esse VA para o outro lado, vai ficar VO final igual a 2,88 mais VA, certo? Aí, no lugar desse VO final aqui em cima, você substitui essa expressão, 2,88 mais VA, entre parênteses aqui, ó. Aí você fica VA e VA, trabalha isso aqui, você acha o valor. Então, quando você fizer isso, você vai achar as duas velocidades aí, ó. Tanto a da barra como do bloco, depois do impacto. Certo? Deu para pegar aí? Beleza. Show. É uma ideia parecida que você vai usar aqui nesses exercícios também. Eu não vou resolver aqui, mas eu vou dar só algumas dicas. Essa questão aqui, por exemplo, ela é bem parecida. Lidar o coeficiente de restituição. Então, você pode usar aquela expressão lá, ele pergunta a velocidade depois do impacto. Então, é um caminho parecido com aquele que a gente fez lá. Ok? Muito bem. Vamos finalmente entrar na unidade 4. Essa unidade 4, quando vocês forem estudar aí, estudem ela com muita calma, não tenham pressa. E tentem usar bastante de abstração, ou seja, tente imaginar na sua mente os movimentos que eles estão descrevendo aqui. Basicamente, o que essa unidade 4 vai fazer é repetir todos os cálculos que a gente já fez desde o início do livro, aplicando para 3 dimensões. A grande maioria dos exercícios que a gente fez até agora foi olhando objetos em 2 dimensões. Mas como que ficaria em 3 dimensões? Como é que fica a aceleração, velocidade, momento linear, impulso, momento de inércia? Tudo isso. Então, é disso que vai tratar aqui essa 4ª unidade. Vou voltar para o slide aqui. Certo? Então, vamos ver 3D. Bom, 3D as coisas complicam um pouquinho. Se já estava complicado, em 3D o negócio fica um pouquinho mais. Por isso que tem que ter bastante cuidado. Bom, a notícia boa é que quando você for olhar para movimentos de translação, não é tão complicado assim. Por que não? Quando a gente fala de translação, a gente está falando de objetos que seguem linhas retas. Pode não ser nem reta, mas todos os pontos do corpo rígido, eles seguem trajetórias paralelas. A gente já viu alguns exemplos aqui. Então, em 2 dimensões ou em 3 dimensões, reta é reta. Você vai olhar um movimento em linha reta no eixo X e um movimento em linha reta no espaço XYZ, ainda é uma reta. Certo? Então, as equações não mudam muito. Então, o que você já aprendeu não vai mudar muita coisa. Agora, quando você fala de rotação, a coisa fica um pouquinho diferente. Quando a gente olha a rotação em 2 dimensões, rotação no plano, a gente está olhando para um círculo.
Assim, os movimentos estão limitados a um círculo. É você colocar uma caneta em cima da mesa e tentar girar ela. Qualquer giro, qualquer combinação de giro aí que você fizer, sempre vai estar no círculo aqui, limitado ao plano. Então, são sempre trajetórias circulares. Agora, se você pegar com a mão a caneta e tirar ela do plano, eu vou ter que tirar esse efeito aqui. Estou apagando a caneta. Vou botar aqui na minha frente. Então, aqui você não tem mais a limitação de um círculo. Aqui você pode girar para qualquer lado. A limitação aqui é uma esfera. Então, você imagine uma esfera aqui ao redor. Então, você pode girar aqui para qualquer canto, aqui em 3 dimensões. Então, o que era círculo vira esfera. E para trabalhar com esferas, a gente precisa de algumas ferramentas matemáticas diferentes. Opa, não é isso que eu queria, não. Está aqui. Um exemplo é um braço robótico. É um braço robótico, ele trabalha em 3 dimensões. Ele precisa se mover x, y, z. Então, para você projetar um braço robótico, você tem que saber essas coisas aqui dessa unidade. Como é que você mapeia isso? Ok. Só dando um exemplo do porquê que vai mudar. Então, translação não vai mudar praticamente nada, então vamos focar em rotações. Bom, o capítulo ele fala um pouquinho de translação e tal, mas como não muda quase nada, eu pulei e já vou direto para a rotação. Vocês já aprenderam, então, como a gente tem pouco tempo, vamos ao que interessa aqui. Bom, o que é que a gente precisa saber sobre rotações? Qualquer rotação em torno de um ponto pode ser decomposta em 3 rotações em torno de eixos ortogonais. Essa estratégia aqui a gente faz para quase tudo, né? Matemática. Vetores é essa ideia, né? Você tem um vetor no espaço, quando você vai trabalhar matematicamente ele, você decompõe ele em 3 componentes, né? X, Y, Z, para poder trabalhar de forma mais simples. A rotação é a mesma coisa. Você tem uma rotação maluca lá no espaço, a gente pode estudar essa rotação separando ela em 3 eixos ortogonais. Pode ser x, y, z, pode ser r, θ, φ, sistema esférico, cilíndrico e tudo mais. A gente pode classificar a rotação em 2 classes, a intrínseca e extrínseca. Qual é a diferença dos dois? Rotação extrínseca seria você observar a rotação em um referencial fixo. É como se você está parado, estático, olhando um objeto em rotação. Tentem imaginar agora na sua mente, não uma rotação em 2 dimensões. Não é um objeto girando no plano, ele está girando no espaço, certo? 3 dimensões. Eu imagino na minha mente em alguns parques, alguns assim, museus científicos, observatórios, essas coisas, tem esse tipo de equipamento. Vocês devem conhecer que a pessoa entra num local, é amarrada, e aí ela fica girando para tudo que é lado, assim, parece um treinamento de astronauta. Tente imaginar esse objeto. Você não está girando no plano, você está girando no espaço, para tudo que é canto. Então, se você está de fora olhando esse movimento, um referencial fixo, é o que a gente chama de rotação extrínseca. A rotação intrínseca é quando você está lá dentro do objeto. Você o referencial gira junto com o movimento. Esse é o referencial do objeto, que a gente chama de rotação intrínseca. Certo? Deu para entender aí a diferença? Já faltou o ar já. Ainda tem a live daqui a pouco.
Beber uma aguinha aqui. Ok. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai precisar de uma matemática diferente para trabalhar com esse tipo de coisa aqui. Como eu falei, assim, quando você está em 2 dimensões, você está limitado ao plano. Tem uma coisa que a gente chama em matemática, chama grau de liberdade. Assim, quando você está no plano, o objeto só pode variar 2 coordenadas, x e y. Então, ele tem 2 graus de liberdade. Se você passa para o espaço, você aumenta o grau de liberdade. Ele tem liberdade de variar 3 coordenadas agora, x, y e z. Então, para você descrever a rotação, a notação de vetores não é suficiente. Vetores explica bem, sim, objetos em 2 dimensões e tal, bonitinho. Mas a rotação você precisa de mais informação, tem mais graus de liberdade. Aí a gente usa o que se chama de tensor. Tensor seria a evolução do vetor. Certo? Você imagina assim, existe o escalar, que é aquele que não depende de direção e sentido e tal. Existe o vetor, isso aqui é um vetor, x, y, z. O vetor a gente já está acostumado, né? E existe um outro ser matemático chamado tensor. Não vamos entrar no mérito aqui do que é um tensor. Vocês só precisam saber trabalhar com ele. Vetores são representados normalmente por 3 componentes, correto? Se você pensar em termos de matriz, seria uma matriz linha. Tem 3 componentes, uma linha. Um tensor, ele é uma matriz que tem mais componentes. No caso da rotação, é uma matriz aqui ó, de 9 componentes, uma matriz quadrada. Tá, aqui você tem toda a informação aqui. X, Y, Z, você tem combinação de X com Y, de X com Z, de Z com Y, Z com X, certo? Então, todas as combinações possíveis de X com Y e Z, são 9 combinações, estão aqui dentro desse tensor. Isso aqui é o que representa a rotação. Então, o que é? Deixa eu traduzir essa expressão para vocês. Você tem um vetor R. Imagina, R é posição, um vetor posição. Então, você tem um objeto que está lá numa determinada posição x, y, z fixa. Esse objeto vai realizar uma rotação qualquer no espaço. Então, a posição dele inicial vai mudar quando ele gerar essa rotação, certo? Mudou, virou R'. Então, por exemplo, você tem lá, olha a caneta aqui, ó. Então, esse ponto aqui, imagina que tem um gráfico aqui e tal, né? Aqui seria o vetor R, vetor posição. Aí você tira ele daqui e gira ele para algum outro canto. Girou ele para cá. Mudou de posição, certo? Aí eu fiz um giro assim, outro assim, fiz um monte de giro e ele terminou aqui. Ok? Então, como é que a gente traduz isso matematicamente? É esse tensor aqui, ó. Eu não sei nem o nome disso aqui, viu? Essa letrinha esquisita aqui. Desconheço. Então, isso aqui é a rotação, essa matriz. Então, o que é que essa rotação faz? Quando você aplica essa matriz no vetor, ele muda o vetor e lhe dá o resultado da rotação. Certo? É um pouco abstrato quando você olha assim, mas quando eu colocar um exemplo aqui, você vai entender melhor. Alguns tensores de rotação são esses aqui, ó. São os chamados ângulos de Euler. O nome aqui é Euler, mas a pronúncia é Euler, certo? Olha como esse negócio é antigo, viu? Euler é lá de 1700 e pouco.
Então, vejam, quando você aplica uma rotação no eixo X, essa é a cara da rotação. O que é uma rotação no eixo X? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Está vendo aqui X, Y e Z. Imagina que você mantém o eixo X fixo e gira só Z e Y, certo? Como se você pegasse o eixo X e girasse ele. O X fica fixo, só muda o Y e o Z. Certo? Então, é como se você pegasse o eixo X e girasse assim, ó. Então, o Y e Z gira, o X fica fixo. Essa é a rotação no eixo X. Aí olha como é que funciona a matemática aqui, ó. Essa aqui vai ser a matriz que vai lhe dizer como é que funciona esse tipo de rotação. Se vocês lembrarem multiplicação de matriz, veja como é que funciona. Vocês lembram como é que opera a matriz? Os cursos de álgebra aí. Lembra? Alô? Alguém? É só dizer, não lembro não, professor. Lembro não, lembro não. É que eu tava sem o fone conectado. Eu acho que o professor depende. Não lembro direito, não, mas é aquele negócio de conserva as três e repete? Se eu não me engano, é a multiplicação. Deixa eu dar um Conserva exemplo as aqui. três primeiras. Conserva um exemplo aí, conserva o 1, o 0, a negócio, e fica 1, 0, 0. É isso? É parecido. Você vai fazer o seguinte, ó. Esse é o chuveirinho, se eu não me engano. Ou é cortando? Para Não, a seta, né? Corta com multiplicar água. essa matriz com essa aqui, ó, você vai fazer, pega essa linha e multiplica por essa coluna. Então, É é isso. 1 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z. Esse aqui vai ser o primeiro termo. Então, o resultado aqui, o primeiro termo aqui de cima é 1 vezes x mais 0 vezes y dá 0, 0 vezes z dá 0. Certo? Aí o segundo termo aqui é essa linha vezes essa coluna. 0 vezes x, cosseno vezes y, cosseno vezes z, certo? O que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte. A forma como essa matriz de rotação é escrita, ela sempre mantém aqui o eixo x, ó, intacto. O valor que tinha de x, permanece x aqui do outro lado. Porque quando você operar... Quando você operar, aqui vai ser 1 vezes x, mais 0 vezes y, mais 0 vezes z. X mantém x. Então, a rotação mantém o eixo x fixo. Quem vai variar é o y e o z. E como é que eles variam? São essas duas linhas aqui, ó. E perceba que quando eu operar essa linha com essa aqui, ó, o x sempre vai ser zerado aqui, ó. 0 vezes x, aqui também, 0 vezes x. Então, é o seno e o cosseno aqui, ó, que vai juntar com o y e o z e vai lhe dizer aqui como é que muda o eixo y e o eixo z. Então, no final das contas, você vai ter, ó... Bom, tem uns 6 minutos, dá tempo aqui. Deixa eu colocar a expressão final. Primeira linha, já está entendido, né? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Uhum. Aí a segunda fica aqui, ó, 0 vezes x, 0. Cosseno de alfa. Demorar um pouquinho aqui, mas eu chego lá. Cosseno de alfa vezes y. Eita, y horroroso, parece um x. Vezes y. Mais seno de alfa vezes z. E aqui embaixo, ó, 0 vezes x, 0, menos seno de alfa vezes y, então vezes
mais cosseno de alfa vezes Z. E é isso aqui, ó. Então, esse vetor aqui sofreu uma rotação e virou um outro vetor diferente, de 3 componentes, agora dados por isso aqui. A componente x vai permanecer a mesma, só que y e z vai mudar de alguma forma. Então, eu botei esse exemplo aqui só para vocês entenderem como é que funciona essa matriz de rotação, certo? Só para vocês começarem a pegar a intuição da coisa. Aí, CT, se o eixo x está fixo, é essa cara. Se o eixo y está fixo, a cara é essa. E perceba que agora ele é feito de forma a preservar o y. Olha que essa segunda linha aqui, ó, é 0, 1, 0. Quando você juntar lá com x, y, z, vai zerar o x, o y vai ficar intacto e zerar o z. Mantém o y intacto. E essa última aqui, ó, mantém o z intacto. Tá vendo? Então, é uma rotação em torno do eixo x, em torno do eixo y, em torno do eixo z. Para que servem essas matrizes de Euler aqui, ó? Como eu falei na estante, a gente pode olhar para qualquer rotação como sendo uma combinação de 3 rotações ortogonais. Então, qualquer rotação que eu queira olhar, ela pode ser descrita como sendo uma combinação de rotações em torno de x, de y e de z. Entende? Tem até um exemplo aqui no seu livro tem um videozinho. Deixa eu achar esse vídeo aqui no YouTube, que ele mostra uma dessas rotações. Vou só abrir aqui o espelho para vocês. Tá aqui. Tá aqui, tá enxergando aí? Tô. Tá. Então veja, ó, esse objeto aqui, ele vai descrever uma rotação. Não importa como foi que ele chegou lá. Eu vou estudar essa rotação olhando passo a passo. Eu vou separar essa rotação em 3 passos. Olha os 3 passos que são. Primeiro, ele está mantendo o eixo Z fixo, tá vendo? O eixo Z fixo, só quem gira é x e y. Tá aí, ó. Então, essa seria aquela terceira matriz. Mantém o eixo Z fixo, gira x e y. Aí depois, ele mantém o eixo y fixo, gira x e z. E por último, de novo, ele mantém o z fixo e gira o x e o y de novo. Ou seja, no início o objeto estava nessa posição. Ele girou e chegou nessa posição, certo? Você não precisa seguir esse passo. Na vida real, ele não seguiu esse passo. Ele simplesmente saiu daqui, foi direto para cá. Mas matematicamente, como é que eu trato isso aqui? Simples. Eu olho para isso aí como uma combinação. Eu imagino, não, ele não foi direto. Ele primeiro girou aqui, aí depois ele girou para lá e girou de novo para cá. Fez uma combinação de rotações. Sacou? Então, você aprende 3 matrizes e você consegue, com essas 3, explicar qualquer rotação que seja. Ok? 8 horas agora, eu vou dar uma pausa. Convido vocês a assistir a live. Vai ser no Instagram da Pitágoras. E aí a gente volta às 9. Certo? Tranquilo.